Olá, tudo bem? A proposta desse novo trabalho é abordar o tema fascismo à brasileira. Nesta abordagem, vamos falar sobre o fascismo tradicional que foi concebido na Itália de Mussolini no início do século passado, né, enfatizando suas principais características, assim como suas variações ao longo do tempo em diversos outros países, até chegarmos ao Brasil para analisarmos quais são os principais pontos ou características que são intrínsecos a esse regime político que podem ser identificadas na política do atual governo, que é objeto de grande discussão, né, e polêmica. Pois bem, o fascismo ele originou-se dos grupos de ação, o FASC, organizados por Benito Mussolini. Esses grupos eles proporcionaram a formação do partido ultradireita, que visava combater o liberalismo, a democracia, o socialismo e o conservadorismo em praticamente todos os países europeus. A essência desse pensamento tornou-se mais consistente e mais evidente entre os anos de 1918 a 1945. Nesse momento, vários pensadores como Charles Maurras, George Sorel, Henrique Corradini influenciaram os vários governantes que adotaram suas teorias. Daí o fascismo ser adotado por Mussolini como símbolo do seu movimento. Ele foi aplicado principalmente em países capitalistas atrasados e imperialistas, como a Itália e a Alemanha, que eram subjugados por outros países capitalistas mais importantes. Esses países eles tinham como característica comum a unificação tardia. A Itália e a Alemanha, por exemplo, se unificaram no final do século XIX, para ser mais preciso, no ano de 1871, né? São países que estavam na periferia do sistema. Esse mesmo grupo, os FASC, foi determinante para promover a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, eles se transformaram numa milícia do Estado, o FASC, o grupo de combatimento. Mussolini havia dirigido o jornal socialista Avante, mas rompeu com seus correligionários, né, que eram contrários à beligerância e à entrada da Itália na guerra, num processo que levou à sua expulsão do Partido Socialista. Desde logo, o movimento da Itália ele se revestiu de um cunho nacionalista, pois reivindicava a sua anexação às regiões alpinas do litoral adriático e Fiume e Dalmácia. Propunham-se a reformas sociais de vulto, incluindo a distribuição de terras aos camponeses e a participação dos sindicatos na gestão das empresas. Embora tenha vencido a guerra com seus aliados, a Itália não recebeu tudo o que havia sido prometido. Formou-se então um enorme grupo de soldados revoltados porque ficaram frustrados com as promessas feitas pelo
próprio Estado naquela ocasião. Como diria Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A inspiração do fascismo, ela remonta à grandeza do Império Romano. Um de seus principais símbolos era o feixe, que servia de emblema para o movimento. O feixe de varas amarradas a um machado era o símbolo de poder e unidade, no qual cada vara representava uma região que estava sob o domínio do imperador. Os juízes, neste mesmo sentido de poder, julgavam os transgressores da lei e, em muitos casos, de forma implacável. Na Itália de Mussolini, da mesma forma, o exercício do poder exigia lealdade e submissão ao grande líder. Com camisas negras e saudações de braço erguido, seus partidários se espalhavam por toda a Itália e cresciam em número rápido e consideravelmente. A desmoralização da democracia parlamentar italiana, com os escândalos de corrupção do regime, além da crise econômica e da ameaça do comunismo, criava um clima de inquietude e tensão no país. Por isso, não foi tão difícil para Mussolini angariar novos adeptos e conseguir o apoio de grandes proprietários de terras e industriais. Por algum tempo, foram respeitadas as regras do jogo parlamentar, até 1925. A partir do fim deste ano, foi instituída definitivamente a ditadura e dissolvidos os partidos. Dentro desse contexto, dessa perspectiva ideológica, alvorava-se a famosa frase de um dos discursos de Mussolini no Scala de Milão: tudo pelo Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Uma frase que, por sinal, era muito emblemática para representar o total controle do Estado naquele momento. Com um partido único fortemente hierarquizado, a representação política ficava descaracterizada, ou mesmo podendo dizer-se da Câmara Corporativa, posteriormente instituída, levando-se em conta que as corporações eram órgãos do Estado e não agrupamentos autônomos, como haviam sido antes da Revolução Francesa. Consequentemente, não havia uma sociedade civil organizada, mas um Estado com diversos órgãos para tratar de todas as demandas sociais. O Estado fascista impôs um controle sobre as diversas áreas, como a economia, a comunicação, a educação, a formação da juventude. Só para terem ideia, dos 8 aos 14 anos, os italianos recebiam instrução pré-militar. Passavam em seguida, até os 18 anos, a pertencer à vanguarda, antes do ingresso no partido cuja elite formava a milícia fascista. O regime tinha como objetivo despertar e fortalecer o sentimento nacionalista em oposição à migração dos povos colonizados, inculcando-se a obediência ao chefe e a integral confiança nas suas atitudes. O lema para a formação fascista, dentro desse propósito, era crer, obedecer e combater. O Duce, como era chamado,
era um belo exemplar perfeitamente caracterizado do chefe carismático do conceito weberiano. Os fascistas não gostavam de nada que fosse moderno, como tolerância religiosa, liberdade, ciências, eram contra a intelectualidade. Acreditavam que isso transformou o mundo num lugar promíscuo. Orgulhavam-se de ser reacionários. Criavam um inimigo e colocavam nele a culpa de todos os problemas com um discurso ambíguo de ódio. Por exemplo, o inimigo é perigoso e precisamos nos preparar para combatê-lo e vencê-lo. Em outro momento, em outra situação, o inimigo é fraco e não tem a menor chance diante de nós, porque somos fortes e muito preparados para combatê-los. Quanto maior a violência e a lealdade cega ao líder e sua proximidade, maiores eram as chances de promoção. A comunicação simples e repetitiva alcançava multidões. O Acordo de Latrão foi extremamente importante porque uniu mais a Igreja ao Estado e criou o Vaticano. Dentro desse contexto, havia um conflito entre o Estado e a própria Igreja, e o Tratado de Latrão ele serviu para pacificar, visto que foi bom para Mussolini, seu Estado fascista, e para a Igreja, que conseguiu apacentar seu rebanho italiano. O convencimento também se deu pelos resultados que o governo apresentava, restabelecendo a ordem na Itália, superando a crise econômica e financeira, saneando o país, especialmente nas regiões pantanosas, dando grande impulso à aviação, construindo autoestradas. Inclusive, a Itália foi um dos primeiros países da Europa a construir grandes rodovias, naquele continente. O Duce conquistou grande popularidade e seus discursos nas sacadas da Piazza Veneza, com ares de teatralidade, arrebatavam multidões. Seu prestígio projetou-se no estrangeiro e o próprio Winston Churchill, antes da Guerra da Abissínia, várias vezes manifestou simpatia por Mussolini e pelo fascismo. As ilusões não tardaram a se desfazer, e a aliança com Hitler na formação do eixo Roma-Berlim reduziu o Duce a um parceiro secundário do Führer, sendo a Itália arrastada ao vórtice fatídico da Segunda Guerra Mundial. O significado do fascismo foi aos poucos se diluindo em meio à profusão e ambiguidade do conceito, que passou a ser empregado em diversos países, nos quais cada um, com suas particularidades, utilizavam-se de suas práticas, seja para chegar ao poder, assim como para manter-se nele. Entre esses países, nós podemos identificar a Turquia, a China, a Polônia, a Alemanha, a Áustria, a Romênia, Hungria, Portugal, Espanha, Brasil, Chile, Paraguai, Argentina, Egito, Gana, Chile, Iraque, entre outros. Quanto às características, o fascismo italiano ele estava ancorado sobre 3 bases ideológicas: o nacionalismo, que simbolizava a afirmação da identidade
com a institucionalização da violência, o militarismo, que simbolizava a manutenção da ordem interna e uma forma de defesa aos inimigos externos, e o racismo com a ideia de raça superior, cujas práticas, se concretizavam no autoritarismo, na opressão policial, no controle do pensamento, numa ditadura carismática, numa sociedade de massas, na irracionalidade, no corporativismo estatal, totalitário, com apoio massivo de grandes empresas e bancos. O pensador e escritor italiano Umberto Eco, que viveu naquele período, descreveu 14 características dos regimes fascistas, baseados na experiência que teve dentro da própria Itália, assim como de outros países que foram pesquisados. Entre essas características estão nacionalismo forte e contínuo, desrespeito aos direitos humanos, uso de inimigos externos como bodes expiatórios, como forma unificadora da sociedade, glamouralização e supremacia do militarismo, alto nível de sexismo e dominação masculina no poder, meios de comunicação sob influência governamental, obsessão pela ideia de segurança nacional, religião e governo interligados, poder corporativo protegido, direitos trabalhistas atacados, desdém com as ciências intelectuais, a arte e a cultura, delações de desafetos familiares ou políticos, obsessão por crimes e punição, forte nepotismo e ocultação de corrupção, eleições fraudulentas e manipuladas. A grande diferença entre o nacionalismo italiano e o alemão é que, na Itália, as ideias raciais possuem um peso menor que o nazismo de Hitler, com um discurso de unificação ao culto da raça superior, fundido com ideias nacionalistas. Os arianos se consideravam a raça superior e deveriam ter vantagens no Estado e dominar o mundo. Os anarquistas e os comunistas eram os principais grupos que faziam forte oposição aos fascistas. Na América Latina, atualmente, o cenário passa por uma mudança substancial. A ascensão da direita no mundo influenciou também a região, onde os mesmos princípios de subserviência que sempre foram colocados a esses países e às grandes economias no período colonial ainda continuam. Essa redefinição geopolítica está submetida a um novo ponto de vista, que é o fascismo na defesa do capitalismo. Contudo, a produção do sistema capitalista não gera melhoria nas condições de vida das pessoas, nem do meio ambiente. Haja vista a Revolução Verde e o aumento do uso de agrotóxicos, o derretimento das geleiras, assim como os ataques aos direitos humanos. A invasão dos Estados Unidos ao Iraque e à Síria gerou muitos refugiados na Europa, permitindo a ascensão da extrema-direita, levando à saída do Reino Unido da União Europeia. Agora, os Estados Unidos querem invadir a Venezuela e isso gera muitos refugiados, inclusive para o Brasil, e fortalece a extrema-direita e a exacerbação do discurso racista.
Florestan Fernandes, no ano de 1971, definiu o fascismo como hegemonia política de uma elite dominante sobre a estrutura do Estado, utilizando-se dessa estrutura para oprimir todos os seus adversários e criar restrições sobre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa ou ações partidárias, assim como intervir naquilo que é do seu interesse em detrimento dos que são dominados. Ele é um regime que pode agir de diversas formas, na medida em que ele se transforma. Ele pode se estabelecer dentro de democracias, dentro de ditaduras, dentro de autarquias ou de democracias frágeis, como é o caso das democracias na América Latina. No Brasil, as correntes fascistas foram influenciadas com integralistas como Plínio Salgado, Getúlio Vargas, que também foi fortemente influenciado pelo fascismo de Mussolini. Sua política econômica, com caráter intervencionista, chefiada por um Estado, visava garantir a infraestrutura e condições básicas para que os grupos capitalistas usufruíssem dessas condições e acumulassem uma forte lucratividade. O Estado ficava responsável pela regulamentação do comércio exterior, a fim de que a burguesia pudesse, então, usufruir dos setores com baixo investimento e alta lucratividade. A partir dessas experiências surgiram novos fascismos, não iguais, mas com vários elementos das características fascistas, adaptando-se à realidade, que eram os chamados neofascistas. Exemplos como esses ocorreram no Chile, por exemplo, onde o Estado que foi estabelecido com a ditadura de Augusto Pinochet, ele era nacionalista na política, mas ultraliberal na economia, com uma aplicação de uma agenda neoliberal de forma radical. Era também militarista, mas o racismo chileno era de baixa significância. No Peru, da mesma forma, e também no Paraguai, com Alfredo Stroessner, entre outros que tiveram as mesmas experiências, outros países. O fascismo de Bolsonaro. Sua eleição foi apoiada pela elite brasileira, como a bancada da bala, bancada do boi e a bancada da Bíblia, e movimentos sociais como o MBL vêm para a rua. Embora não sejam fascistas, esses movimentos sociais foram muito importantes na sua eleição. Seu nacionalismo não é imperialista, mas sim elitista, racista, é branco, patriarcal, contra negro. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. É sexista, é misógino, ao ponto de admitir que mulheres devem ganhar menos que homens porque engravidam. Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Porque no livre-arbítrio eu sou empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais que o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas... Inclusive, eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Contra trabalhadores, haja vista o fim do Ministério do Trabalho, a reforma da Previdência. O lema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos tem um componente nacionalista
e outro religioso como suporte da política do governo, que possui uma grande bancada evangélica no Congresso, defendendo os mesmos valores de Mahat, Mussolini, Hitler, entre outros, inibindo os movimentos progressistas no país. O governo apoia-se no obscurantismo, ele é contra o senso crítico, o anticientificismo, é também militarista, né? O próprio governo ele abriga centenas de militares no governo e já participou de movimentos sociais que pedem a volta da ditadura e o fim do Supremo Tribunal Federal em plena pandemia, sem o uso de máscaras. Utiliza-se das Forças Armadas como um órgão orgânico da burguesia do qual ele quer dirigir. Sonega dados de pesquisas como o do INPE e índices de violência da polícia. O seu projeto de governo é fomentado por um discurso de ódio contagiante contra negros, homossexuais, indígenas, as questões de gênero, opção sexual, e se utiliza muito de fake news e uma milícia digital contra seus adversários. É favorável à ditadura e já homenageou torturadores. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. É também contraditório, visto que muitas das suas promessas de campanha, como o combate à corrupção, o fim das negociações fisiológicas com partidos do Centrão, um dos grupos políticos mais corruptos da atualidade brasileira. O modelo ele é diferente, mas a fonte é a mesma e incorpora o modelo neofascista, atingindo duramente nossa frágil democracia. Contudo, não podemos dizer que de fato temos um Estado fascista, mas sim um presidente fascista. A complexidade da sociedade brasileira, sua dimensão geográfica, sua incompetência política, a inexperiência com gestão pública de seus ministros, somada à crise sanitária global da pandemia, frustram seu projeto ideológico. O fato de ser um regime polissêmico, o fascismo é em si complexo e exige bastante habilidade em cada contexto. Mas nada é tão claro quanto a desumanidade e o retrocesso civilizatório, cujas características são intrínsecas a esse regime político. Enfim, à luz do pensamento social, o conceito durkheimiano de anomia, o caos é sempre uma grande oportunidade para se estabelecer esse regime. Sobre o conceito weberiano de liderança política carismática, é bastante contagiante sobre as massas. Na antropologia social e na psicologia social, sobre a dinâmica dos valores e sentimentos, o regime é extremamente perspicaz na manipulação e saber identificar as fragilidades sociais para afirmar suas estruturas. No que tange aos conceitos marxistas, a consciência de classe e a luta de classes são importantes instrumentos de análise e reflexão das revoluções. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.